Olá, seja muito bem-vindo, está no ar o podcast Rodrigo Carpati. Então você que quer me escutar através do seu automóvel, da escola, no carro, pode seguir em qualquer canal streaming. Se você quiser ver por imagem no YouTube, estou aqui aparecendo nesse momento, você pode ver por vídeo, mas não deixe de seguir o canal Rodrigo Carpati no YouTube, ative o sininho para receber as notificações e siga o canal. Então, está no ar mais um podcast, agradeço a sua audiência, mais uma sexta-feira, dia 11 de fevereiro, espero que você esteja se preparando para um maravilhoso final de semana e o tema de hoje é uma sequência do anterior podcast. Então, nós falamos há 2 podcasts atrás sobre os motivos da contratação desse síndico profissional, nós falamos como realizar essa contratação do síndico, como ela deve passar por uma assembleia. E agora nós vamos falar de uma outra situação importante, que é o síndico que é feito de fantoche, o que é algo extremamente complexo. Mas antes de começar, vou agradecer o José Silva, síndico, Freitas, síndico, e Gustavo Tabachini, que também continua aí nos seguindo e comentando. Então não deixe de seguir, de comentar, pode ser através do Instagram também, Dr. Carpati. E agora vamos para a frase de hoje. Seja o piloto de suas histórias e voe o mais alto que conseguir. Então, as limitações são criadas por nós mesmos. Falamos uma frase anterior da maçã podre no cesto, num podcast anterior, da laranja. Então, busque pessoas que te ajudem a crescer, busque pessoas que possam te influenciar para o bem. E as limitações são criadas por nós mesmos. Então, procure acreditar em você e fazer acontecer todos os dias. O sucesso não é uma corrida única, são várias corridinhas pequenas. Essa também é uma frase antiga e fica aí de lambuja mais uma frase. Vamos falar então do síndico fantoche. Poxa, doutor, o que é um síndico fantoche? Vamos explicar, vamos falar. Então, alguns condomínios nós temos conselheiros ou ex-síndicos que não têm mais condição de serem eleitos em função de gestões temerárias ou às vezes não querem colocar a cara a tapa na gestão e acabam buscando um síndico que apenas cumpra funções administrativas e passe a seguir aí as ordens desse. É uma situação complexa e os gestores condominiais se dividem quanto a essa opinião. Algumas vezes o conselheiro fica dando as caras, às vezes o subsíndico fica dando as cartas. Falei caras, mas são cartas. E o síndico às vezes fica numa situação ruim. Então, por si só, a gestão ela é complexa, né? A gestão de um órgão externo, de um síndico profissional, podendo ser pessoa jurídica ou física, ele não existe uma hierarquia, ele não responde ao conselho. Mas a partir do momento em que a gestão interna são os moradores e o síndico eleito é uma pessoa externa, é uma situação que se confunde, porque o síndico ele é um prestador de serviços, apesar de ter sido eleito, ele é um prestador de serviços. Para quem ele responde? Para o condomínio como um todo. Quem que acaba tendo uma interlocução maior com o condomínio como um todo? O síndico profissional. Então, o mais importante é tentar buscar um equilíbrio dessa relação. O síndico, ele precisa, como ele foi escolhido, esse síndico profissional? Numa assembleia, ele apresentou o projeto, já falamos, ele passou pelo conselho, então o conselho escolheu o que queria e indicou. Se for um conselho autoritário que quer apenas um fantoche, escolheu alguém nesse perfil. Ou errou, né? Às vezes a pessoa se submeteu numa apresentação e depois ela não aceita mais. A questão é que em alguns momentos a imposição de situações pelo conselho pode representar um risco pro síndico. Quem responde legalmente pelo condomínio, pela edificação, não é o conselho, é o síndico. O síndico responde civil e criminalmente pelo condomínio. Então, assim, uma situação, o AVCB não foi feito por uma negligência ali do síndico, ele vai ser responsável. E se essa negligência tiver sido levada porque o conselho disse, olha, nós não vamos levar o AVCB na Assembleia,
porque é muito caro. E daí o prédio pega fogo e morrem algumas pessoas. Nós vimos lá aquela Boate Kiss em Santa Maria, aonde o problema era um AVCB irregular. Então a responsabilidade civil é o que você faz de errado e o que você deixa de fazer quando você deveria ter agido. Então a sua omissão, ela é relevante tanto no âmbito civil quanto no âmbito criminal. Nós temos um artigo no Código Penal que diz que a omissão é penalmente relevante se aquele que tinha a obrigação de agir não agiu, ele pode ser considerado como autor do crime. Então um síndico pode responder por homicídio mesmo sem ter matado ninguém, pelo simples fato de ter se omitido no cumprimento de uma ação. Então é muito complicado o síndico se deixar levar muitas vezes pelo conselho. Se é um conselho regular, um conselho que age conforme a lei e que dá as cartas nesse sentido e que quer ter um pouco mais de autonomia, o síndico pode, dentro de um equilíbrio, se submeter. Se é um conselho que quer apenas um síndico fantoche, eu entendo que é uma situação complicada. E cabe a todos os gestores, a qualquer gestor e a todos esses, entenderem as situações e impor um ritmo que seja interessante de trabalho, sempre considerando não apenas a proteção desse síndico, como a proteção de uma classe como um todo. A partir do momento em que o síndico se submete a receber menos que o mercado, a partir do momento em que o síndico se submete a receber ordens irregulares, aquele condomínio acha que é esse o perfil do síndico. Então, também compete ao gestor manter o nível do mercado e não aceitar condições que possam representar um risco ou que possam sujar aí ou prejudicar o nome da sindicância profissional. Então, chegamos ao final desse podcast. Espero que você... Até falei engraçado, agora não é podcast. Então, chegamos ao final desse podcast. Espero que você tenha aproveitado o conteúdo. Não deixe de me seguir se você quiser ver por vídeo, Rodrigo Carpati no YouTube ou por qualquer canal streaming. Você também pode me encontrar. Também estou no Instagram, Dr. Carpati, para que você possa me achar e deixar seu comentário que nós vamos falar no próximo podcast. Muito obrigado, um maravilhoso final de semana, fique com Deus e até breve.